condições precárias. Que não façam ele. Cabide. Justamente. Que não façam. Não teriam morrido. Vamos só deixar... Sim, Pastor Lemes, fique à vontade. Ao final, quero só colocar uma posição. É fácil. Agora, se uma filha sua fosse aos 10 anos, você ia Minha querer filha é coberta e lavada com o sangue de Jesus. Mas eu não tenho que aceitar a homossexualidade. Eu tenho que respeitar o homossexual. Sim. Mas a homossexualidade é... Bíblia, vai para mim. Crente ligado, agora a encrenca foi armada de vez. O pastor da Xuxa foi convidado para participar de um debate em um programa ao lado do bispo Samuel Ferreira, e o negócio esquentou feio. Na verdade, o pau quebrou mesmo, crente ligado. Você não é com a gente. Pastor Lemes, quando não é com a gente não vai ser, não. Quando é com os outros... E olha só quem também estava no debate. O pastor colorido. Eita lasqueira, crente ligado, segura essa. Mas o que você precisa ver mesmo é a resposta do bispo para o tal pastor da Xuxa. O homem saiu envergonhado do debate. Foi misericórdia pura, crente ligado. Para lhe dizer que não há como aceitar o homossexualismo dentro da igreja e não há como aceitar ele na sociedade sem lutar contra ele. Já vai preparando aí o seu berro de pregador adivinho de CPF, porque o clima pesou. Bora pro vídeo. O número que nós estamos debochando começa com 11, mas termina com 1000 contra e o 8 no final. Ele... Olha só, crente ligado. Antes da resposta do bispo, presta atenção no que o pastor da Xuxa falou. Ele defendeu o homem com o homem e ainda culpou a igreja, dizendo que ela passa pano, joga para debaixo do tapete e oprime quem sente atração pelo mesmo sexo. Veja como tudo começou e se prepara para o quebra-pau. Pastor Lemes, perdão, é que de vez em quando o negócio fica meio complicado aqui, mas eu prometo que no próximo debate... Você vai falar sozinho. Vou falar 3 vezes, vai falar 3 vezes mais do que os outros falarem. Recentemente eu estive pregando numa igreja em Goiânia e havia à minha frente um casal homoafetivo, uma mulher cis e um homem trans. E após a minha ministração, ele veio com essa pulseira, o homem trans, e colocou no meu braço, chorando muito. E eu perguntei a ele o que estava acontecendo e ele me disse: essa pulseira pertencia ao meu melhor amigo que uma semana atrás tirou a própria vida por ser trans. E se ele tivesse ouvido o que eu ouvi aqui hoje, ele não teria tirado a vida. Eu costumo dizer que, respeitando aí a opinião de todos, obviamente, a igreja não tem problema com a homossexualidade. A igreja tem problema com a verdade. Se a pessoa for homoafetiva, mas viver de maneira muito discreta, negando a si mesmo, como geralmente se exige dela, né? O que não se exige do hétero, negando a sua sexualidade, a igreja vai fazer vista grossa, vai fingir que não está vendo. A igreja tem muito problema com a sua imagem, com o escândalo que aquilo pode causar, isso inclusive com relação ao ato. Quantos são os homens que patrocinam o ato das suas amantes, sim, mas que estão na igreja, vivendo de maneira hipócrita? Então, desde que aquilo seja mantido a 7 chaves, tudo bem. Você sabe quantos filhos de pastores eu atendo na minha clínica psicológica que já vêm para mim decididos assim por causa da homoafetividade? Você sabe quantos filhos de pastores são mandados para o exterior para não causar escândalo na igreja? Este é o grande problema que a igreja está enfrentando. E a igreja não sabe lidar com essas questões, a não ser varrendo para debaixo do tapete. O pecado que Jesus mais denunciou dos religiosos da sua época é o pecado da hipocrisia. E o que o apóstolo Paulo vai dizer?
Onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Geralmente a gente traduz essa liberdade como liberdade litúrgica, liberdade para levantar as mãos, pular, dar aleluia, glória a Deus. Mas a liberdade a que Paulo se refere é de caráter existencial, é liberdade de ser o que se é. Aí Paulo vai dizer, e nós, com o rosto descoberto, sem a máscara que a religião nos oferece, aí sim somos transformados de glória em glória. Agora, um ambiente onde a pessoa não pode ser autêntica, onde ela tem que forjar algo, como é que o Espírito Santo pode atuar nela? E uma outra questão, eu também sofri, viu, pastor Felipe? Meu pai, pastor, meu avô, pastor da Assembleia de Deus, meu pai foi um grande líder aqui no Rio de Janeiro, que foi um dos precursores do neopentecostalismo, meu pai, missionário Cecílio Carvalho Fernandes, líder da Casa da Bênção, o diácono de maior confiança dele. Eu tinha 7 anos. Eu não me tornei homossexual. Então não há qualquer relação entre homoafetividade e nada, zero. E eu falo como psicólogo. Agora, de que adianta nós sermos tão moralistas, condenarmos peremptoriamente o aborto e, ao mesmo tempo, inviabilizarmos a adoção de crianças, geralmente abandonadas por famílias heteronormativas, por parte de casais homoafetivos? Quem sabe a homoafetividade seja a resposta de Deus para isso? Deus fez homem e mulher. Sim, nós estamos falando de sexo biológico, mas eu concordo que gênero seja sim uma construção social, e eu falo não como pastor, que sou há 37 anos, mas como psicólogo, que recebe na sua clínica todos os dias gente oriunda da igreja evangélica, inclusive pastores, que têm casamentos héteros, que vivem uma crise terrível, porque não se aceitam como homossexuais. Fizeram do púlpito o armário no qual se escondem. E a igreja não sabe lidar com isso. Desde que isso seja varrido para debaixo do tapete, tudo bem. Aí vale e tal. Por que a igreja usa passagens bíblicas que supostamente dão ao homem o direito de usar a sua mulher o dia que quer, sem a sua permissão? Por que a igreja condena tanto o sexo pré-marital, mas não orienta os jovens ao sexo responsável? Sim é sim, não é não. A gente finge que eles não estão fazendo, e estão fazendo. E quantos acontecem dentro de lares? E lares heteronormativos. Está na hora de nós encararmos a verdade. Não foi Jesus que disse, conhecereis a verdade e ela libertará? Então está na hora de sermos menos hipócritas. Uma coisa é o ideal. O ideal é lindo, é maravilhoso, mas nós vivemos no mundo real. As demandas são reais. As pessoas estão... Eu sou contra o aborto e eu não tenho como ser a favor, mas eu não posso fazer vista grossa para o fato de que 70 mil mulheres perdem a vida anualmente em consequência de aborto, realizados em condições precárias. Que não façam ele. Justamente. Que não façam. Não teriam morrido. Vamos só deixar... Pastor Lemes, fique à vontade. Ao final, eu quero colocar uma posição. É fácil. Agora, se uma filha sua fosse... aos 10 anos, você ia querer... Minha filha é coberta e lavada com o sangue de Jesus. Não vai ser, não. Não é com a gente. Pastor Lemes. Quando não é com a gente, não vai ser, não. Quando é com os outros, a gente aponta o dedo. Só um minuto, pastor Lemes. Agora, antes de continuar o vídeo aqui, é bom que você baixe o e-book Babilônia Gospel antes que saia do ar. É um material onde você vai entender com profundidade como os falsos profetas estão enganando milhares de pessoas nos púlpitos hoje em dia, misturando Bíblia com misticismo, judaísmo com evangelho e usando o nome de Deus para fazer comércio da fé. Esse e-book foi feito para abrir os seus olhos espirituais e te dar base bíblica para discernir os enganos da grande apostasia que já está acontecendo no meio evangélico. Vamos deixar no segundo link do comentário fixado. É só baixar. Agora se segura, crente ligado. Vem aí a resposta do bispo. Se você tá de pé, senta nessa cadeira porque o clima vai ferver.
o bispo discordou e desceu o sarrafo no discurso progressista do pastor da Xuxa. Primeiro, meu respeito, irmão, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com a sua pessoa física. Suas colocações foram as piores da face da terra. Não poderiam ter pior. E eu vou lhe dizer por quê. A igreja não tem compromisso de jogar nada embaixo do tapete. Justamente. A igreja tem compromisso com a salvação da pessoa. Se dói, eu vou pedir todo respeitosamente ao pastor Felipe, longe, eu preciso somente dizer isso para combater, infelizmente, o que o pastor Hermes falou. Se nós jogamos para baixo do tapete o homossexualismo, que não queremos enfrentar, discordo, número, gênero e grau. A igreja que eu pertenço, a Igreja da Assembleia de Deus, a maior Assembleia de Deus desse país, com mais de 80 mil ministros, a cada 3 anos, coloca no seu temário convencional nacional a questão da homossexualidade. Convido o irmão a estudar um pouco a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, para entender o que o senhor está falando. 4. Eu não tenho que aceitar a homossexualidade, eu tenho que respeitar o homossexual. Mas a homossexualidade é Bíblia, vai para o inferno. Eu não tenho o direito de desrespeitar o homossexual. O homossexual é um ser normal como eu, que vive como eu, que tem seus direitos como eu, que merece o meu respeito. E se eu desrespeitar, eu tenho um pecado diante de Deus por não estar amando o próximo. 5, senhor, por favor, estuda um pouquinho mais. Meu estudo, eu não tenho talvez o estudo do senhor, mas eu vou lhe dizer o que eu sou. Fiz o curso básico de teologia, fiz o curso de bacharel de teologia, fiz doutorado, daqui para frente, tudo fora do país, doutorado, mestrado e me tornei PhD em teologia. E estou aqui para lhe dizer que não há como aceitar o homossexualismo dentro da igreja e não há como aceitar ele na sociedade sem lutar contra ele, mas jamais lutar contra a pessoa. Há uma frase antiga que se diz na Assembleia de Deus e que nós usamos até hoje. Amamos o pecador, odiamos o pecado. O senhor falou do pastor Cecílio, pessoa porque a história eu respeito muito. O pastor Doriel de Oliveira foi um dos maiores amigos que eu tive. Aliás, eu falei em nome da Assembleia de Deus no culto fúnebre do missionário Doriel, ali em Taguatinga, na catedral. Mas o missionário Doriel jamais falaria os absurdos que o senhor falou. Olha, todo respeito que eu tenho, eu sou obrigado a lhe ouvir, mas eu não sou obrigado a ficar quieto. Vamos virar, a gente já volta para terminar. Crente ligado. Tá na hora de parar de brincar com o evangelho. O que está acontecendo hoje é o cumprimento claro de Romanos 1, 26, 27. Onde Paulo denuncia que Deus entregou os homens às suas paixões vergonhosas. Estão querendo pintar o pecado de arco-íris e enfeitar a transgressão com discurso de inclusão. Mas a Bíblia é clara. Ai dos que ao mal chamam bem. Isaías 5, 20. Se tem líder defendendo o pecado e acusando a igreja fiel, é sinal de que a apostasia está batendo na porta. Crente ligado, abra os olhos e fique firme na palavra, porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ô vó, quem é crente tem que estar o quê? Sempre ligado. Você do canal Crente Ligado, a gente tem um negócio de demonstrar pra você, né? Exatamente. Presta atenção aí, ó. Mostra aí, porque tem gente que não acredita não, viu? Essa aqui é a Ricleide, ela fez R$970 de uma renda extra. Trabalhando em casa? Trabalhando em casa não tem nada a ver com joguinho ou aposta. É um trabalho realmente honesto e seguro. E quem quer entender como funciona tem que fazer o quê? Clicar no primeiro link fixado e chamar nós ali. Pois é. Ali aonde? Ali no WhatsApp. Ah. Ó, você que acompanha o canal Crente Ligado, precisa de uma renda extra? Não fica passando perrengue não. Às vezes 200, 300, 400 reais te ajudaria. Se você quer entender como funciona, clique no primeiro link que tá no comentário fixado. A gente vai mandar pra você um mini curso gratuito pra você começar hoje, fechou? Tamo junto e é nóis, né, Ângela? Exatamente.